Pessoal, muito boa tarde. Todo mundo agora de barriga cheia, né? E bexiga vazia? Barriga cheia e bexiga vazia. Barriga cheia, bexiga. Vamos começar agora a última parte da nossa manhã com o professor Onofre da Universidade Federal de Minas Gerais para falar sobre a questão da autonomia fiscal na visão dos estados, né? Federalismo fiscal na visão dos estados. Inclusive é um título de um livro que você organizou. Labanca, muito obrigado. É um prazer, mais uma vez, estar com o nosso companheiro de guerra, né, Scaf? Está sempre conosco em vários momentos. Companheiro de guerra é só uma expressão. Brasil, nós não temos guerra. Mas é interessante a gente prepara uma fala e depois muda quando vai falar em razão das falas anteriores, né? Mas uma questão a respeito do federalismo que eu creio hoje é fundamental, eu vi a fala da Marta e levanto um outro ponto. Vejam só, na Alemanha pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos algumas grandes preocupações, como Lowenstein, que discutia acerca de um constitucionalismo defensivo. Ou seja, ele queria proibir partidos políticos, não é? Você me diz o tempo. Ele queria acabar com partidos políticos nazistas para evitar uma tomada do governo, não é? Por partidos extremistas. E assim foi feito na Alemanha, com muita dificuldade, essa política foi levada a cabo. Não é? No Brasil, por exemplo, o Partido Comunista foi proibido. Em tese, os partidos extremistas estariam proibidos. Não é? O mundo moderno hoje, embora nós tenhamos notícia na televisão de golpes fracassados, isso é absolutamente anacrônico. Não é? Imaginem um general que comanda uma força armada para matar o presidente, o ministro supremo. Isso é absolutamente démodé, fora de moda, anacrônico. Isso não tem cabimento mais no mundo de hoje. Não é? Os golpes são dados de outras formas. Não é? E talvez isso seja a grande preocupação hoje dos constitucionalistas, fazendo eu referência a um grande constitucionalista que nos ouve. Quais são os mecanismos que as constituições apresentam para proteger o Estado de Direito? Quais são esses mecanismos? Porque hoje os verdadeiros golpes dados, veja a Turquia, veja uma série de movimentos na África, veja o que se tentou até no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, a Polônia, são feitas mudanças nas constituições para que os regimes se tornem permanentes e evite, talvez, um ponto principal da democracia, que é a existência de uma oposição em condições de assumir o poder. Acredito eu que o grande ponto da democracia é a existência de uma oposição em condições de assumir o poder e a proteção das minorias. Seria esse os dois pilares do ideal democrático ou do princípio democrático no mundo de hoje. Então, a Constituição precisa proteger esses mecanismos, mas constantemente nós assistimos os golpes hoje acontecerem por meio de mudanças constitucionais que tendam a centralizar o poder. Por que eu estou dizendo isso? Tenho eu que o Estado de Direito, rule of law, não é? Ele tem como grande derradeira missão a evitação da tirania.
a evitação de qualquer mecanismo de centralização absoluta de poder. Não é? Então, quando nós discutimos questão federal, centralização, descentralização, eu posso pegar da fala da Marta uma questão econômica, eu volto a ela. Do outro lado, nós temos uma questão democrática. A separação dos poderes é um grande mecanismo histórico para a evitação da tirania. Nós não vamos jamais construir uma sofoclacia, fazer uma polis lotada de guardiões. Nós não vamos mais construir um modelo desse. Nós temos separação dos poderes. E a ideia de separação de poderes com legislativo, executivo e judiciário, hoje é uma visão absolutamente insuficiente para o tipo de separação de poderes que a gente precisa. Não é por outra razão que a Constituição de 88 faz uma constelação de poderes e tenta dotar cada um desses poderes de autonomia. É assim que o legislativo tem sua autonomia, o judiciário tem sua autonomia, e eu falei constelação porque nós temos um Ministério Público com autonomia, uma advocacia pública com autonomia, não é? Nós temos uma OAB com um tributo para chamar de seu, nós temos uma proteção da imprensa, ou seja, o olhar que se tem sobre a Constituição é de criação de uma constelação de poderes para evitação da tirania. Mas o desenho brasileiro foi muito além. O federalismo, muito mais do que isso, é uma separação vertical muito mais radical de poderes. Na medida que você elege um governador, você elege um prefeito, e eles podem não ser do mesmo partido, da mesma linha, falarem linguagens diferentes. Você faz, assim, um caleidoscópio de poderes, uma mistura de poderes. Sob o ponto de vista democrático, nós vivemos uma constante fissão, uma constante tendência de centralização de poderes, que eu não sei se eu concordo muito com a professora Marta, no sentido de que há no imaginário do brasileiro. Não, isso foi forjado, isso foi absolutamente forjado e será continuamente forjado. Seja petista, concorda com o governo central, desde que o governante seja do PT. O bolsonarista concorda com o governo central, desde que o comandante seja Bolsonaro. Mas uma coisa os dois têm em comum. Ou os dois grupos têm em comum. Todos concordam com centralizar, desde que o governante seja o seu. Então, é inexorável uma tentativa em uma linha centralizadora. E isso a história provou. A Constituição brasileira fez uma separação de poderes e dotou cada um dos entes federados do mais importante nesse processo, que é a autonomia. O Joseph Haas fala que não há liberdade sem autonomia. Eu digo que, mais do que isso, não há sequer poderes sem autonomia. Então, ele falou assim: Estado, você tem esse tributo e gasta com isso, aquilo. Município, você tem esse tributo para você o administra e gasta com isso, com aquilo. União, você tem esse tributo, gasta com isso, com aquilo. Ao longo dos anos, nesses anos pós-Constituição, o que nós assistimos foi a centralização das receitas e uma descentralização das receitas. Veja o SUS, 50% do SUS, quando começou, era gasto da União. Hoje está chegando a 30%. E isso foi jogado nas costas dos municípios. Educação, mais de 82% está nas costas dos estados e municípios.
Segurança, mais de 90% está nas costas dos estados e municípios. Falando de educação, segurança, saúde. Então, os estados e municípios foram ficando com os gastos e a União com as receitas. Eu estou falando que 65% a mais das receitas são federais. E a emenda constitucional recente, a 132, acabou com descentralizar por completo. O ICMS, que era o principal tributo dos estados, agora é competência federal legislativa. O ISS municipal agora é competência federal. É uma coisa interessantíssima, porque isso aparentemente agora não é problema, porque a receita vai para eles, mas no futuro será. A centralização levou o principal tributo dos entes federados e a tendência é de que em pouco tempo, pela via financeira, nós cheguemos a uma centralização absoluta. Um perigo mortal. Porque se o petista que ganha concorda com a centralização desde que seja o Lula, o bolsonarista concorda com a centralização desde que seja o Bolsonaro, qualquer um desses pode se tornar um grande candidato a tirano, na medida que a separação vertical dos poderes foi arrebentada. Esse é o lado democrático. O lado eficiência talvez seja o grande paradoxo, ou a visão dialética dessa questão. A gente tem o seguinte: no capitalismo, nós vimos entregar, né, o mundo para várias corporações. O japonês conseguiu um grande sucesso, e o coreano conseguiu um grande sucesso econômico na medida que ele fez aglomerados de empresas, banco, tudo em volta ali. De repente, nós temos a China, que falou: ah, é? Então agora eu vou fazer um Estado que planeja uma mudança de uma matriz energética no mundo, porque não tem petróleo, eu vou fazer carro elétrico e vou mudar a matriz energética. Um planejamento governamental. Aí ninguém concorre. Bom, a economia pede centralização no mundo moderno. No mundo da. Tem um autor francês que chama Supiu, ele fala de shopping. Né? Na medida que as massas de capital migram pelo mundo, né, os estados perderam força e querem atrair essas massas de capital, então eles abrem mão de legislação trabalhista e de tributos. E as massas de capital migram onde eles oferecem, onde eles conseguem mais, né? Os estados vão perdendo tração. Nesse sentido, eles tentam ganhar em planejamento para resistir a isso, né? Tipo a China. Então, é fundamental, em termos de eficiência, a centralização. Então, nós temos esses dois aspectos, o aspecto democrático e o aspecto econômico. O problema é que nós não equacionamos politicamente o nosso federalismo. Nós teríamos de conseguir, a União teria de ser muito mais uma articuladora da política econômica, então, sem centralizar tantos poderes. Seria um grande planejador econômico, seria um grande planejador das políticas de saúde, embora os recursos e a execução deveriam ficar nos estados e municípios mais próximos da população. A verdade é que nós encontramos uma administração pública adequada para o federalismo brasileiro. Nós aprendemos com a coroa a administrar de forma centralizada, mas isso, sob o ponto de vista democrático, é anacrônico. Temos de encontrar uma nova saída. Os desafios não são pequenos, porque a centralização em prol da eficiência econômica pode gerar um desastre democrático que se avizinha.
que se avizinha. Então, acredito que nós aqui, que pensamos isso constantemente, temos de demarcar algumas coisas. Eu digo alguns exemplos. Cada vez mais, para resistir a esse mundo moderno dos golpes constitucionais, não é? Nós precisamos de criar mecanismos institucionais. Talvez o modelo do Senado brasileiro seja inadequado para o que a gente precisa. Se as emendas constitucionais tivessem representantes eleitos na chapa junto com o governador, mais próximo aos moldes alemães, não é? Talvez nós teríamos uma representação verdadeira dos estados no Senado que pudesse servir de anteparo a alguns movimentos antidemocráticos. Não é? Talvez se modelássemos mecanismos horizontais de articulação ao exemplo do que se tentou fazer. Eu participei desse movimento na época que os procuradores de Estado se articularam num colégio de procuradores, mas a missão era muito maior. O que se queria era um colégio de governadores. As reuniões dos colégios de procuradores eram organizadas pelos procuradores e os governadores convidados a fazer reuniões prévias. Assim, articulações horizontais poderiam dar uma estabilidade, colaborar com uma estabilidade democrática. Eu estou falando aqui exemplos de movimentos adequados para um federalismo brasileiro mais eficiente. O problema é a tendência centralizadora agravada, sobretudo com a reforma. E isso gera um problema, porque imagine o lado financeiro. A União, com 65% da receita e usando até orçamento secreto, a quantidade de recursos desvinculados que são colocados acaba centralizando cada vez mais o poder. Tipo, você só manda dinheiro para o Estado amigo, para o município amigo. Aí você volta à política de pires na mão, dos governadores pedir dinheirinho ali, ó. Presidente, me dá um anel rodoviário aqui e tal. E essa política pode ser mortal também para a democracia brasileira. Bom, o que eu queria costurar em breve linhas, eu não costuro tão bem igual Labanca, mas o que eu queria colocar é, em primeiro lugar, as preocupações democráticas, em contraponto às preocupações econômicas. Mas creio eu que nós da academia temos de discutir muito isso e ver que mecanismos nós centralizamos, qual é a política e a administração pública em um Estado federal que vive entre esses dois polos, o desenvolvimento econômico e o ideal democrático do outro. Me parece que temos um dilema no país que não anda bem resolvido. Obrigado, Onofre. Vamos escutar agora o professor. Eu pensei no fone. São Paulo, esse aqui, ó. Aqui? Tá. Deixa eu ver. Corrompido. O outro também deu isso, mas ele tinha um, acho que subir.
professor Zemelak Ayeli, grande experto em federalismo da Etiópia, da Universidade de Addis Abeba, com a palavra. Thank you very much, Marcelo. Thank you very much for making this possible. Yeah, I'm very happy to be in your country, the country of Pele, and the country of Socrates, actually the city of Socrates, if I'm not wrong, the footballer philosopher. I'm going to talk about fiscal autonomy in African federations, focusing on the African Federation because the fiscal autonomy of local government, because local government has this unique constitutional. Sorry, should I be louder? Okay. Because local government has this unique constitutional status in federations. That's what I'm going to talk about. I mean, a comparative study of federal constitution as far as local government status in federal constitutions are concerned, there are four kind of conclusion. The first is there are certain federal constitutions which are completely silent about local government, especially those classic federations like the US, Canada, and Australia. There are federal constitutions which make a passing reference to local government without necessarily explicitly recognizing it as a distinct level of government. Example will be, for example, the Ethiopian constitution. There are also federal constitutions which refer about the existence of democratically constituted local government, but without necessarily defining its powers and competences and its source of revenue. And the last one, there are federal constitutions who recognize local government as the third level of government, which define the powers and source of revenue. Example being, for example, Brazil and South Africa. Now, the argument in this paper is the constitutional status of local government determines not only its political autonomy, but also its fiscal autonomy. The more constitutionally recognized local government is, it is likely to have more autonomy in terms of finance. That is the central argument of the paper. By the way, I have to recognize the person who wrote this paper with me, who is Professor Nico Stedler. We wrote this paper some time ago. Okay, now I'm going to push this argument based on the case study of three federations, African federations, Nigeria, Ethiopia, and Kenya. Of course, the South African case will be presented by Professor Tinashe. So, Nigeria is the first federation that I'm considering. It is the oldest federation in Africa. It became a federation in the 1960s, but it did not function as a federation until the 1990s because of coup d'etat. Basically, the country was under military governance system for a while, 4 decades. It became a republic in true sense in 1999 when it adopted the current constitution. Now, under the current constitution, it has 36 states and the federal capital. It is the largest, the most populous country in Africa, with about 53% of the population living in rural areas. It is also arguably the largest economy in Africa. So, can I continue to the next one? Yeah, the Nigerian constitution talks about the existence of democratically constituted local government. It mentions there will be a democratically constituted local government, but it is not clear whether it is creating a 3-tiered or level federation like in Brazil. Because one, local government function in the constitution are listed, but it is not original function in the sense local government cannot trace its function from the constitution. Those are kind of suggestion to the states. The states can pick some of those functions that are listed in the constitution and transfer to local government. Local government cannot say, this is my function, this is my power. So the functions of local government, even though these are listed in the constitution, they are not original.
in the sense that a local government cannot trace its competences in the constitution. So powers and functions of local government in Nigeria differ from state to state. Some have some power, some local government do not have even much power. To the next, please. When it comes to financial autonomy, again, the constitution lists source of revenue of local government, but just like the functions and powers of local government, this cannot also be traced from the constitution. Again, this is just a suggestion for the states to pick and transfer to local government. These are what are listed in the constitution, for example, marketing, property taxes, motor parks, and the like. These are supposed to be internal source of revenue, but like I said, these are not also original source of revenue of local government. Can I go to the next one? Not only the fact that they are not original source of revenue, they are also the least buoyant in the sense not much money is obtained from the source of revenue. Plus, like I said, the states are empowered to transfer the source of revenue to local government, but they are stingy. They transfer some of the source of revenue, but not all of them. For example, in all the states, in all the 36 states, not even one state transfers all of the suggested source of revenue to local government. Plus, the state determine the rate, even if they transfer the source of revenue. So local government is just about collecting the money. They cannot decide at what rate they can collect those taxes. Plus, there are a number of sources from which money cannot be obtained. For example, land, even though it is a source of revenue for local government, there are large tracts of land that cannot be taxed. Local government cannot borrow. I mean, the constitution suggests that it can borrow if states authorize local government to borrow, but the condition basically makes it impossible for local government to borrow. So in terms of internal revenue, local government can raise about 5% of its total budget, its total expenditure, which basically means for the 95% of its expenditure, local government in general is dependent on the states. Now, when it comes to external sources, there are three sources. The first is federal grant. The second is share from VAT. And the last one is grant from the states. The states are supposed to transfer about 10% of the revenue that they raise from their internal sources. Now, when it comes to federal grant, of course, it's constitutionally entrenched. Local government is entitled to grant from the federal government, but it kind of takes a very small fraction of the money that is collected at federal level. It takes about a quarter of the money that the federal government raises. 75% of the money that the federal government raises, it retains for itself. 25%, the remaining 25%, that 75% of the 25% is taken by the states. So it is only 25% that goes to local government. So it is very small amount. Yet, the other story here is even the federal government itself depends on oil for about 70% of its budget. So when the oil price goes down, the money goes down, and whatever local government can get from the federal government also goes down. For example, in 2014-15, there was a 28% drop in Nigerian revenue because of the oil price went down. The other is VAT. Local government is supposed to receive about 15% of the money that is collected in the form of VAT, but not a lot of money comes from that. Every state is supposed to transfer 10% of the revenue that it collects from internal sources. Again, it is insignificant money, plus not every state actually transfers that money to local government. In terms of expenditure, local government budget needs approval by the states. They don't have expenditure autonomy. So every budget has to be approved before it is approved by every local government council. And there are also post-budget control mechanisms. So local government has a very compromised autonomy when it comes to finance. So
plus one point that I forgot to mention, the federal grant, that comes to local government does not directly go to local government. Actually, it is deposited in state account, and it is the state which actually transfers that money to local government, which basically means they have control over what percentage of that money they should transfer to local government. So because of all these factors, the autonomy, the financial autonomy of local government is very much compromised in Nigeria. And the argument is this is partly because of the constitutional status of local government. Now let's go to Ethiopia. In Ethiopia, Ethiopia became a federation in 1995, like as Jonathan mentioned earlier. There are 12 states, and we are the second populous country with 120 million people. About 70% of the population is rural. And we are least income country with only 50 billion USD GDP, just to give you a picture of what Ethiopia is like. The next one. When it comes to the constitutional status of local government, Jonathan has mentioned it earlier. The constitution is basically silent. It kind of mentions the existence of local government where it talks about actually the existence and power and functions of the states, not necessarily referring or mentioning local government as a level of government. The constitution does not have a list of local government function. It does not have also a list of I'll talk in a little bit. There is no list of source of revenue of local government. Local government is completely under the jurisdiction of the states. The next. So, as I mentioned, there is no mention of local government finance. The source of revenue of local government is not defined in the state in the federal constitution. Therefore, it is up to the states to define what kind of source of revenue local government can have. And a look at the state constitutions. There are about 12 state constitutions. Local government does not have any specific source of revenue. All it does is just collect money from certain sources of revenue on behalf of the states. So whatever money it collects from those sources are actually offset, as I will talk a bit later, from the money that goes from the state to local government in the form of grant. So again, there is no significant source of internal revenue. The next one, please. The state grant actually covers about 70% of the expenditure of local government. But this is also problematic. One thing, sometimes it can be politically exploited, which basically means if some local government happen to elect, for example, opposition party, then no money is coming from the state because there is no constitutional obligation for the state to transfer money. There was also a situation where, for example, Addis Ababa, the capital city of the country, at some point elected opposition party in 2005. Addis Ababa is better in terms of internal sources, but the federal government decided to centralize everything so that the opposition party will not have any money to run the city. So there is a lot of political manipulation because of the constitutional silence on the function and financial source of local government in Ethiopia. So again, another example of how constitutional status determines not only political autonomy, but also financial autonomy. The last example is Kenya. Kenya became a kind of devolved system. Jonathan calls it federation. They don't want to call themselves a federation. They call themselves devolved system. In any case, they have created this bi-level government. There are two levels of government constitutionally recognized. They became a devolved system in 2010. The two levels of government are national level government in 47 counties. Are the counties actually state or local government? It's debatable. They are the second level of government. In a sense, they are a state. But they are too small to be considered local government. Imagine a small country like Kenya divided into 47 counties. Territorially speaking, they are very small. And when you look at also the functions and powers that the counties are given under the constitution, those are kind of functions that are normally transferred to local government rather than, like states, like in Brazil
or other countries. So they have this unique position between local government and a state. And actually, if you look at the functions, they are more of local government than state. But whether they are local government or state, they are constitutionally entrenched. Their functions are constitutionally defined, and their sources of revenue is also their sources of revenue are also defined in the constitution. These are their sources of revenue. They are explicitly provided in their original power. What does it mean? It means the counties can trade their source of revenue directly from the constitution. They don't have to wait for another level of government to legislate on which source of revenue that they can use. So in a sense, they have constitutionally defined original source of revenue. Of course, the sources of revenue are not lucrative. Not a lot of money is collected from these sources. Borrowing is also conditional, so it's not possible for the counties to borrow. But the next issue is, again, they are constitutionally entitled for grant from the national government. They don't depend on the will of the national government to get money from the national government. It is constitutional entitlement. The constitution says at least 15% of the revenue that is nationally raised has to go to the counties. So they can demand that money based on the constitution. So they not only are they constitutionally empowered in terms of functions and powers, but also in terms of the revenue that they can raise, either directly from internal sources or indirectly from external sources. They have also, sorry, just back. They have also expenditure autonomy. There is no need for counties to get the approval of the national government when they approve their budget. They have expenditure autonomy, which is also entrenched in the constitution. In practice, they spend about 20% of the total state spending, 80% by the national government, about 20% by the counties in general, the 47 counties. Now, when we compare these three federations, of course, in Ethiopia, it is the least constitutionally protected. Nigeria is better, and Kenya is much better. So the constitutional protection also is reflected in the manner that they are financially empowered in terms of the source of revenue that are under their control, also in terms of the power and functions that they can exercise. So the constitutional status is also reflected in this sense. So the conclusion of the paper is this: the fact and the manner of constitutional recognition of local government determine not only the level of political autonomy, but also and equally importantly, the measure of fiscal and financial autonomy. Of course, political power without financial power is meaningless. So in this sense, the constitutional status is important. Basically, the argument is that. Thank you so much. Muito obrigado, professor Onofre, professor Zemelak, Ayeli, pela apresentação. Uma das preocupações que nos levou a pensar né, Scaf, nessa vinculação de federalismo junto com a questão de autonomia financeira é a tentativa de desconstruir unidades a partir de uma lógica orçamentária. Ou seja, por que tem que ser igual? Essa foi sempre a preocupação de quem pesquisa federalismo. Por que tem que ser igual? Por que não pode ser diferente? Lá no restaurante que a última vez que Scaf esteve lá, chamado Bode Praia. Não sei se Scaf lembra disso. Eu estava indo almoçar lá com minha família, e aí chegou na sala, todo mundo de calça, chegou na sala o meu filho de bermuda. E aí Geo já disse: vai colocar uma calça, meu filho? Sai almoço de domingo, todo mundo de calça. Ele disse: mas por que, mãe, eu preciso usar uma calça? Eu disse: por que está todo mundo de calça? Ele disse: mas por que eu não posso ir? A gente vai para onde? Então a gente não ia para o Leite, a gente ia para o Bode Praia.
Então, a discussão é por qual motivo não pode ser diferente se não causa disrupção? Por qual motivo iniciativas, inclusive do ponto de vista orçamentário, não podem ser diferentes entre estados em uma lógica de aplicação sempre de unidade e de pouca diversidade? E aí vem a discussão sobre a visão da autonomia nos estados, da autonomia financeira nos estados, que Onofre fez, e a de Zemelak e Ayeli. E a minha pergunta é sobre se, especificamente no caso da Etiópia, se é possível esse budget, por exemplo, de 25%, o poder local, que, por exemplo, não pode determinar, mas ele recebe para aplicar, ou seja, ele não tem autonomia, mas ele tem autonomia para gastar, mas não para dizer especificamente quais são as necessidades, se eu bem entendi, e se isso pode variar entre governanças locais de diferentes regiões a partir de necessidades diferentes, necessidades regionais diferentes. E a mesma coisa aqui no Brasil, né? Mesma coisa no Brasil. Por qual motivo não se pode também prever de maneira diferente uma determinada necessidade de um povo nordestino, na necessidade, do ponto de vista financeiro, de prever, seja uma previsão do ponto de vista da autonomia, seja uma previsão do ponto de vista da divisão mesmo do orçamento entre executivo e legislativo, ou dos percentuais, tema que a gente vai abordar hoje à tarde. Alguém pergunta? Eu gostaria de ouvir o professor Zemelak em 3 aspectos, por gentileza. No primeiro, é saber se essas transferências entre governos são transferências obrigatórias ou condicionais? Condicionais a algum aspecto, e quais seriam esses aspectos da condicionalidade? O segundo é saber se existe, dentro deste contexto, transferência de receitas decorrentes de recursos naturais. Eu não sei se são países, os 3, com muita riqueza mineral, se tem riqueza petrolífera, e se isso, dentro do contexto como um todo, é uma receita relevante. Nesse sentido, o que fica para o ente central e o que fica para os governos locais, se isso tem alguma espécie de partilha, de diferença. E o terceiro ponto, professor, é saber o seguinte: dentro desses 3 estados, desses 3 países estudados, apresentados, Nigéria, Quênia e Etiópia, os sistemas têm um a aprender com o outro? Ou seja, eles são semelhantes, aparentemente, em linhas gerais são, ou nós temos um comparativamente a ensinar para o outro, a ser melhor ou pior que o outro? Ou seja, uma análise comparada nos leva onde entre esses 3 países? Isso é importante para a gente analisar também como o país, como o Brasil, se conecta dentro dessa análise comparada. Eu agradeço. Thank you very much. So my question, you mentioned about you mentioned about the second chamber as a mechanism of representation. So within the Brazil, and you suggested some sort of reforms or rethinking about that. As it stands now, does the second chamber in Brazil serve as a territorial house, as a house that sort of represents, advances the interests of some national units, or is it a house that's more or less the same as the lower house, working as a sort of national institution? Thank you. Thank you very much for your presentation. I've got just a comment and a question for coming from my experience in South Africa. There's clearly a relationship between federalism and democracy or democratization. But what we've seen in South Africa is the rise of populist parties.
there's a party that is called Mkhonto Wesizwe, and it mobilizes on ethnic basis, the regional ethnic basis. But what is common among these populist parties is that they are anti-federalism. They are calling for centralization of the state as a means to control state power and resources, and then ensure the distribution of resources across the country. So I wanted just a reflection from your side whether this is something that has good roots in here in Brazil, and also taking into account, for example, what happened recently in the outcome of the elections in America as well. Thank you. Obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta, professor Zemelak, sobre... Bom, eu sou professor... Ok. Eu sou professor de Direito Constitucional, então os meus interesses são mais ligados a algumas questões constitucionais. O que eu gostaria de saber é o seguinte: nos 3 países analisados, alguns têm previsão constitucional de transferência de recursos, outros não, mas quando a gente pensa no federalismo e nas previsões constitucionais que garantem a autonomia, seja dos estados, seja do governo local, a gente pensa não só em uma previsão constitucional, mas também em uma garantia dessa previsão constitucional. Porque, obviamente, que se eu tiver só uma previsão constitucional, pode ser alterada sempre que o governo central quiser, desde que ele tenha a maioria para alterar a Constituição, essa garantia não é tão eficiente. Então, isso varia um pouco de Estado federal para Estado federal, mas a gente tem uma Suprema Corte que funciona como árbitro, a gente tem uma segunda Câmara, o Senado, a gente pode ter uma chamada cláusula eterna, de que o federalismo não pode ser alterado, ou a gente pode ter participação dos entes subnacionais toda vez que houver necessidade de mudar a Constituição. Então, a minha curiosidade, minha dúvida era saber o quanto nos países que têm essas previsões constitucionais, que grau de garantia essas previsões têm contra ataques unilaterais do governo central. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Vamos começar com... Bom, no Brasil nós temos 2 câmaras. Tecnicamente, uma Câmara que representa a população brasileira, né? E uma que representa os estados. O Senado, que representa os estados, tem o mesmo número de senadores para todos os estados, o que não acontece na Câmara dos Deputados, onde o número é proporcional à população. A questão é saber se, de fato, o Senado representa os estados ou se representam as forças políticas, os partidos políticos. E eu respondo dizendo que, na realidade, não representam nada os estados. Eles representam os partidos políticos que os elegeram. Então, não há em tese, deveria haver, né, um mecanismo, e foi isso que eu disse, a meu ver, o Senado brasileiro, como forma de representação, em homenagem ao princípio democrático, deveria ser eleito em chapa com o governador, para que efetivamente houvesse um vínculo de representação dos estados. E veja bem, esse mecanismo como defesa democrática, que eu dizia, é porque os governadores não são necessariamente do mesmo partido do presidente da República. Nesse sentido, existem um mecanismo de se criar uma resistência a essa tendência centrípeta brasileira.
Então, é nesse sentido que eu dizia, temos de pensar em mecanismos que evitam essa centralização. A Constituição brasileira, quando foi feita, ela tinha dois grandes objetivos, né? Um deles era democratizar o país, garantir os direitos fundamentais. Para democratizar o país, que saiu de um período ditatorial, o federalismo veio como resposta. Então, é nesse sentido que a centralização ofende a esse caminhar, é um caminhar antidemocrático. A outra pergunta, eu nem lembro qual era. Falei demais. Não, teve uma pergunta dele que eu me esqueci. É o do populismo. Populismo, esse é uma notícia boa, é que você saber que não é privilégio de nenhum Estado estar sofrendo a estratégia populista. Né? Possivelmente, os meios de comunicação modernos, as redes sociais, favoreceram o renascimento de movimentos populistas pelo mundo afora. O mais interessante é que nós temos. Eu li um autor americano esses dias que ele falava da necessidade de se reformar a Constituição norte-americana para resistir a tendências populistas. Aqui, não é? Eu tenho uma resistência enorme a uma nova Constituição, exatamente porque ela poderia vir no contexto de um verdadeiro golpe na democracia, e a Constituição é o nosso grande escudo de defesa democrática. Né? O federalismo, no caso brasileiro, deve se tornar, pelo desenho de igualdade do país, ele é, a meu ver, indubitavelmente, um grande escudo democrático. Se você tem várias etnias com movimentos populistas exaltando aquelas etnias, e eles todos brigam contra o federalismo, isso me leva a crer que o federalismo, efetivamente, o reforço do federalismo, ele funciona em contextos diferentes, também como um escudo democrático. Talvez a necessidade de marcar como cláusula pétrea, perene, o federalismo, ou mais do que o federalismo, segundo a ministra Rosa, temos vários. O princípio federativo ou a descentralização necessária, né, como cláusula pétrea seja fundamental, tanto num país segmentado com vários movimentos, onde o populismo tenta levantar essas individualidades contra o Estado Nacional, como num Estado Nacional que tenta se tornar quase uma monarquia, aqui, centralizar o poder absolutamente. Eu preciso fazer um esclarecimento ao Jonathan. Na primeira parte, referente às duas câmaras. O estado de onde vem Onofre, que é o estado de Minas Gerais, em um determinado momento, tinha um governador de um partido, que era um partido mais à esquerda, e os 3 senadores do estado eram oposição ao governador. 3 vezes isso aconteceu. Então, a fala dele tem a base de uma experiência concreta, onde os 3 senadores que estão representando o Estado na segunda Câmara, no Senado, votavam contra o governador e contra o Estado. Então, se a gente não explica o contexto do raciocínio de Minas Gerais, dá a impressão de que é uma coisa generalizada e pode acontecer, mas ele fala a partir de uma experiência própria. Thank you very much for these interesting questions. Probably I should start with a disclaimer. In a country where decentralized system is like the culture, the system, for example, in the US, Canada, and the like, even in the absence of constitutional entrenchment, local government enjoys significant autonomy, both in terms of
political autonomy and also in terms of financial autonomy. So the conclusion of our paper does not mean that everywhere there must be constitutional recognition, otherwise local government is doomed. Rather, the suggestion is in countries like African countries where the culture is extremely centralized political culture and political system. In those contexts, some kind of constitutional protection to subnational government and especially local government is essential. Otherwise, both in terms of the function that they can exercise and in terms of the revenue that they can raise, and in terms of their expenditure autonomy, they will be in bad shape unless there is some kind of constitutional protection. That is the central message of the paper, not everywhere. Having said this, let me try to respond to the questions raised. Marcelo's question, I mean, if I get your question right, are needs determined at local level? Is that the question? Can local government determine what kind of services they want to provide to the public? Oh, okay. No, I mean, there are differences from region. One thing, some states are in terms of, infrastructure and economy better off than the others. There are 5 or 6 states which lag, even in Ethiopian standard, which lag in terms of, resources, infrastructure, and the like. So there is a lot of inequity in terms of distribution of services from state to state in Ethiopia. But the other problem here is, like I said, the constitution is completely silent on the status of local government. It doesn't list the functions of local government. And even when you look at the state constitutions, they are vague in terms of the functions that local government can exercise and in terms of the sources of revenue that local government has. So it is always open for political manipulation. Sometimes it is centralized, sometimes it is decentralized. There is no legal constitutional framework to check the decision of the decisions of the states in terms of sometimes decentralizing and sometimes centralizing different sources of revenue. That is the point that I wanted to make. The 3 questions, conditional or unconditional grants. The points that we are trying to make in the paper, of course, in any federal system, local government cannot be self-sufficient when it comes to money. It has to receive some money from central government because the most lucrative, the most buoyant source of revenue always are left for the center for practical reason. Now, the question is, does the constitution require the center to transfer money to local government? Not only that, does the constitution require the central government to transfer unconditional grant? That is the first question. As much as possible, most of the money that comes from the center must be unconditional. Of course, conditional grant can be used to nudge local government to do some, of policy priorities of the central government. That's fine. Now, when we see the 3 federations in this regard, in case of Ethiopia, there is no entitlement for local government to ask for money from the federal government. There is no constitutional obligation for federal government to transfer to local government. Actually, there is no even direct kind of link or contact between local government and the federation. And when you see also the federal constitution and the state constitution, the states are not also, again, under obligation to transfer money to local government. But at the same time, they haven't also defined sources of revenues that can be considered local government's source of revenue. So it's a very precarious situation. And this is one or the other linked to the fact that the constitution is completely silent about the political status and financial sources of local government. That is the point we try to make. But when we go to Kenya, on the other hand, there are sources of revenue that are clearly defined in the constitution, and the constitution explicitly obliges the national government
to transfer money, at least 15% of the total revenue that the national government raise has to go to the counties. It is constitutionally entrenched. Actually, now the counties are fighting to push the minimum from 15 to 40%. So, constitutional protection in this sense is very important. It puts the central government under obligation. When there are elections, when different political parties control different, levels of government or different counties, then the central government cannot say that I'm not going to give money because it's a constitutional obligation. On the other hand, when we see the Nigerian one, of course there is constitutional obligation, but the constitutional obligation is compromised through other constitutional provisions. Okay, the national government has to give money to local government, but then that money has to go through the states. There is no money going directly from the federal government to the state. Actually, there is what is called a state local government budget, which is state local government account, which is controlled by the states. The money goes there. There was an attempt to introduce constitutional amendment to the effect that the money that goes from the federal government to local government goes directly to local government. Of course, the state fought against it, and they defeated that constitutional amendment proposal because it is against their interest. Money directly going to local government means they cannot deduct whatever money they want when the money is given to them directly from the federal government. So even if the constitution entitles local government for unconditional grant in case of Nigeria, because of those procedural requirements, again, that unconditional, that constitutional entitlement is a very compromised kind of constitutional entitlement. That's why, at the end of the day, it just gets peanut. That is the point that we were trying to make. The second question, am I talking too much? Okay. This, regarding natural resource, again, very important source of revenue, especially when it comes to Nigeria. About 70-80% of the national budget is based on oil, and the oil is found in some region, not everywhere in Nigeria. So it is always, it's a source of contestation. Those regions, the Delta area, they want to have control of the oil, and the national government fund them. They defeat them, and it wants to have complete control over oil. So it was a cause for war. Still, there are rebel groups who fight against the national government in Nigeria. One of their major claims is oil should be within our control. The national government should not have it. So it is always a matter of contestation. But under the constitution, again, the national government has exclusive power over oil, and it has the power to distribute the money, based on, when it comes to, this issue of vertical division and horizontal division, it is the national government which decides whether 50% or 20% or 30% of the money that comes from the oil goes to the states. So that is also another contestation. When it comes to Ethiopia, fortunately or unfortunately, we don't have oil. But according to the constitution, money that comes from major mining activity is a concurrent tax. A concurrent tax means a concurrent between the federal government and the state from where that mine is mined. There is no, the constitution does not say how the two levels of government would divide the money, but the House of Federation, which is the second chamber, has come up with this formula, somewhere 70-30% between the federal government in that particular state where the mine is mined. But in practice, the federal government levies the tax, collects the money, and usually doesn't give the money, just refuses. So that is the practice. Last point, can the systems learn from each other? Of course, as Jonathan suggested earlier, the three federations are based on different philosophy. The Ethiopian philosophy is completely, ethnic-based, self-determination and the like. The Kenyan is based on a philosophy of, as much as possible, making ethnicity irrelevant for political purpose. And the Nigerian one has also a different
philosophy. So in that sense, not every lesson can be kind of copied from each other because of that philosophy, but there are some inspirations. If you believe in local democracy, if you believe local government can serve the community, if you believe decentralized mechanism of service provision is better than centralized one, then probably constitutional protection to local government is a good thing. Probably that is the lesson that we can take from the comparison of the three countries. The last point, sorry, I'm talking too much, just the constitutional amendment issues that was raised. Uh, uh, I mean, at least the two are federations. Nigeria and Ethiopia are federations, and as federation, one of the defining feature of federation is constitution cannot be amended unilaterally by any level of government. That is the case in Nigeria and Ethiopia. Actually, in the Ethiopian case, it is very difficult to almost you require unanimity regarding some of the constitutional provisions, unanimity among the states to amend the constitution. In that sense, it is okay. The constitution is not being amended every time to centralize power. But the center has other mechanisms of undermining the constitutional division of power. The political practice rather than the constitutional amendment is the problem. Thank you so much. Gabriel.